Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é Rogério Schmidt, cientista político e professor da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. Professor Schmidt, muito obrigado por ter vindo ao Jornal da Gazeta. Prazer, meu. Vamos falar para frente, né? 2015 é um ano meio complicado, mas o que nós podemos esperar de 2016 no cenário político? Eu acho que ainda será um ano, pelo menos, tão complicado como foi esse que está terminando agora, né? Se a gente fizer uma rápida recapitulação aqui, nós temos uma crise econômica, né? Inflação, desemprego, que não tem ainda perspectiva de melhorar, um grande escândalo de corrupção, que ainda não se encerrou, né? Do Petrolão. Nós temos também manifestações de rua muito polarizadas, né? Contra e a favor do governo. O governo e o Congresso com taxas de popularidade muito baixa nas pesquisas. É um ano de eleição municipal também, né? Se você juntar tudo isso num caldeirão e misturar, o resultado é muita incerteza, né? Um quadro político muito difícil de fazer prognósticos, tanto que eu não apostaria numa única possibilidade de cenários. Eu costumo dizer que tem pelo menos 4 cenários diferentes aí que podem... Algum deles é otimista? Olha, até sim, mas eu diria que os cenários mais otimistas são os mais improváveis de acontecer também. Né? O cenário mais pessimista qual seria? Olha, a gente precisa deixar claro que apesar de tudo isso que está acontecendo, o Brasil não atravessa uma crise institucional, tá certo? Quer dizer, é uma crise política, uma crise econômica, mas seja lá qual for a resolução que ela vier a ter, não me parece que escorramos o risco de ruptura no sistema democrático. Então, nesse sentido, um cenário pessimista para valer não existe, né? De golpe, de interrupção da legalidade, né? Mas você pode ter aí um cenário, por exemplo, com a presidente Dilma dando a volta por cima na crise. O Brasil, por exemplo, ficando em primeiro lugar nas Olimpíadas, eu recupero o otimismo, não é? Esse é um cenário possível, muito improvável, eu diria, pelo menos para o próximo ano, mas seria, digamos, o cenário mais otimista do ponto de vista da política, né? Agora, qual seria o cenário, na sua opinião, mais factível? O que o senhor acha que tudo indica que vai acontecer? Por exemplo, observando o noticiário dos últimos dias, a gente percebe que a questão do impeachment subiu no telhado, depois da decisão do Supremo. Há gente que diz que não, mas a maioria do público entende assim. O que o senhor acha que é mais plausível? Veja, a possibilidade do impeachment, ela recuou claramente no final desse ano, mas ela não desapareceu do horizonte, né? Mesmo porque ainda há o TSE, né? E ainda há também a possibilidade de impugnação da chapa vitoriosa nas eleições de 2014 pelo TSE, não é? Então você pode ter, por exemplo, um cenário em que aconteça o impeachment e o vice-presidente assuma a presidência da República, o que modificaria bastante aí o equilíbrio de forças, né? E você pode ter até um cenário de uma nova eleição presidencial acontecendo no ano que vem, caso o TSE faça a impugnação da chapa Dilma Temer, né? E pode ter, finalmente, que seria o quarto cenário, um cenário de continuidade da situação atual, né? Onde o governo mal consegue governar, mas também a oposição não tem força para derrubá-lo, né? Na sua opinião, por que nós chegamos a uma crise política dessa magnitude, de um enfrentamento tão férreo entre Congresso e Presidência da República? O que aconteceu para que nós chegássemos a isso? Eu diria que há um fator aí estrutural que atravessou todos os governos de 2003 para cá, desde a eleição do presidente Lula, que é essa tensão permanente entre o PT e os partidos aliados, não é? O PT sempre querendo ser o partido hegemônico, ocupando os principais espaços do governo, e os partidos aliados, o PMDB, os demais, que são quem dão votos, que dão maioria ao governo no Congresso, também brigando para não serem subrepresentados, né? Enquanto a situação econômica era favorável, essa briga ela era meio que colocada em panos quentes, né? Era possível administrar essa crise, esse conflito. Mas agora que a situação econômica se deteriorou, é praticamente impossível, né? Quer dizer, você tem ali uma
contradição permanente dentro da própria base aliada, sem contar, claro, também os interesses da oposição. Né? O senhor atribui essa crise a essa vontade do PT de ter a hegemonia do governo? Ou isso é um defeito do presidencialismo de coalizão que existe no Brasil? Qualquer que seja o partido que esteja lá e seja o partido principal, vai querer hegemonia? Claro, veja, isso não é necessariamente ruim. Haver alguma tensão entre os parceiros da coalizão é algo que sempre houve, não é? E sempre haverá. E é uma maneira também de manter o governo sob controle, não é? De evitar que um partido sozinho consiga controlar todo o poder. Não é? Mas me parece que há uma questão aí específica das últimas administrações, que é um desequilíbrio, não é? Em favor do partido majoritário, que é o PT. Não é? Isso não aconteceu em governos anteriores, até mesmo no governo Lula, no primeiro mandato, isso foi muito bem administrado. Nós estamos quase encerrando o nosso tempo. Tem muita gente que diz que o brasileiro não sabe votar, que o brasileiro vota mal, que o brasileiro escolhe mal os seus representantes, que nós somos, como eleitores, responsáveis por essa crise política, já que são nossos representantes que estão lá. O senhor acha possível votar bem num sistema partidário como o brasileiro, que tem 35 partidos, o 36º está sendo formado agora, onde os partidos não têm ideologia, onde os partidos, em que, não onde, esse onde está errado, em que os partidos só querem o poder pelo poder, só querem cargo e representam muito pouco o voto do eleitor? A culpa é nossa? Veja, qualquer sistema político tem as suas imperfeições e tem também as suas virtudes. Você chamou a atenção aí, uma das imperfeições do nosso sistema multipartidário, presidencialista, é essa. Né? Mas ele tem também virtudes, né? Basta lembrar que foram esses mesmos políticos, né, que estão sendo objeto agora de investigação, que foram responsáveis por aprovar as leis anticorrupção que nós temos, que permitem, por exemplo, a atuação do Poder Judiciário, do Ministério Público, né, da Justiça. Então, o balanço nunca é por um lado só, né? Quer dizer, sempre tem uma ambivalência envolvida aí. Tá. Mas eu concordo que os brasileiros ainda precisam, né, aprender a votar um pouco melhor. Tá. Muito obrigado, professor Smith, pela participação aqui no Jornal da Gazeta. Eu que agradeço. Obrigado. Stella.